Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar do capítulo 25, dar de graça o que de graça receber. Vamos falar do item 1 e 2 especificamente. Então Jesus nos mostra que tudo que nós recebemos de graça também deveremos dar. E nós recebemos a faculdade para curar os enfermos. A faculdade recebemos de Deus, conhecida como hoje mediunidade. No tempo de Jesus, profetas, pitenusa, pitons e assim vai, feiticeiro, bruxo, tudo isso era a mediunidade já se manifestando. Então, tudo isso é recebido de graça. E esses seres, essas entidades, também não cobram nada para curar as pessoas, para ressuscitar mortos, para limpar os leprosos, para afastar os demônios ou os maus espíritos. Então, por que nós deveremos ter isso como um comércio? Não. Temos que também dar de graça, porque nós recebemos de graça. Então, nós vemos pessoas com certa justificativa de que está usando o seu tempo para esse serviço. Naquela época, os chamados milagres era necessário. Tinha que aparecer o resultado dos fenômenos para que as pessoas acreditassem e assim estimulasse a sua fé. Naquela época, não se tinha o conhecimento que se tem hoje, que já foi estudado, mostrado por que acontece, como acontece, né? Então, na época de Jesus, acontecia essas curas. O próprio Jesus fez isso, realizou essas curas. E depois, posteriormente, os apóstolos também fizeram muito. Então se questiona se se deve cobrar por isso. É evidente que não. Porque é uma faculdade humana. Nós já chegamos ao mundo com essa faculdade. Então, é algo divino. Nós não fizemos nada, não fizemos cursos, nada, para que essa faculdade desenvolvesse nós. Simplesmente ela desenvolveu naturalmente. Nós apenas precisamos conhecer como ela funciona. E como nós podemos usá-la em nosso benefício e benefício de outras pessoas. Mas Deus nos deu de graça. Então, por que cobrar? Não existe razão nenhuma para isso. Por isso, temos que também oferecer de graça para o auxílio. E a primeira pessoa auxiliada é nós mesmos, não é o outro. E a gente fica pensando, imaginando, o quanto isso seria valioso. É a caridade, é para servir o outro. E não é um trabalho, é um serviço, porque serviço vem de servir. Nós estamos aqui para servir. E Jesus nos mostrou isso. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, essa faculdade é nos dada
com essa função, que nós temos que servir gratuitamente. Não temos nada que cobrar de ninguém por isso. É sempre usando o bom senso. Nos dedicarmos, e é evidente que muita coisa também melhora para a gente. A nossa vida fica melhor. Vivemos mais tranquilo com isso. Quantas experiências conhecemos de outras pessoas que gratuitamente doa e recebe a gratidão, a felicidade daquele que recebe. Porque ele se viu em outra situação. Ele viu a sua doença ser curada. Ele se viu ressuscitado dos mortos. Quem são os mortos? As pessoas apegadas aos vícios de pensamentos emocionais, as pessoas que sofrem por qualquer razão, através dessa faculdade, recebe uma orientação, um conselho, e elas partem para a vida, elas começam a despertar a sua consciência também. E começa a ver muito a mais do que já vê. Começa a entender a espiritualidade e ser ela mesma. Porque essa faculdade não está ligada a nenhuma religião. Religião é ferramenta. Espiritualidade você vai conhecendo. Quanto mais você conhece, você vai tendo a sua própria visão de vida e de mundo. Porque você conhece as causas de tudo. Que existe algo muito além da vida material. E vai se consolando. E as pessoas vão começando a perceber que tudo pode mudar. Se elas também começar a conhecer espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, é universal. Porque somos nós filhos de Deus. E Deus não é um ser humano. Tanto que Kardec pergunta, o que é Deus? Não tem forma. É a causa primária de tudo. Então, conhecer, buscar conhecimento espiritual é buscar conhecimento da lei natural, do Evangelho. Isso é que vai fazer com que a espiritualidade vai despertando e a nossa consciência vai despertando e nós vamos entendendo melhor tudo o que nos acontece. Vamos entender de onde viemos e para onde vamos. Tudo é dado de graça por Deus. Tudo. Então, essas faculdades não pode virar uma profissão. Até a próxima.